Imagine entrar em um avião em Nova York em uma tarde comum de janeiro. Os passageiros ajeitam suas malas, conversam sobre negócios, férias, reencontros. Ninguém poderia imaginar que, poucos minutos depois, viveria um dos episódios mais incríveis da história da aviação. Era 15 de janeiro de 2009. O voo US Airways 1549 decolava com destino à Carolina do Norte. À frente, no comando, estava o capitão Chesley Sully Sullenberger, um piloto experiente, com décadas de carreira. Ao lado dele, o copiloto Jeff Skiles. Tudo parecia absolutamente normal, até que o inesperado aconteceu. Apenas 2 minutos após a decolagem, o avião colidiu com um bando de gansos. Em questão de segundos, os 2 motores falharam. Silêncio. O Airbus A320, com 155 pessoas a bordo, estava sem potência, voando sobre uma das cidades mais populosas do mundo. A cabine se encheu de tensão. "This is Cactus 1549. We've lost thrust on both engines", anunciou Sully ao controle aéreo. Em linguagem simples, o avião estava caindo. O tempo era curto, a altura era mínima e as opções se esgotavam. Voltar ao aeroporto era impossível. Procurar um campo de pouso? Não havia. Em segundos, Sully tomou a decisão que mudaria a vida de todos. Pousar o avião em pleno rio Hudson. Foi um momento de pura tensão. Passageiros seguravam as mãos uns dos outros. Alguns choravam, outros rezavam. A cidade inteira, sem saber, estava prestes a assistir a um milagre. Com uma calma impressionante, Sully guiou a aeronave em direção ao rio gelado. Em instantes que pareceram eternos, o Airbus tocou a água e deslizou. Contra todas as probabilidades, o avião não se partiu. Os passageiros começaram a evacuar, saindo pelas asas e botes. Em minutos, barcos de resgate cercaram a aeronave. Todas as 155 vidas foram salvas. Nenhuma sequer se perdeu. O mundo assistiu incrédulo às imagens do avião boiando no Hudson. A imprensa chamou de imediato o milagre do rio Hudson. Mas para além de milagre, havia ali a coragem, a precisão e a humanidade de um piloto que se recusou a perder uma única vida sob seus cuidados. Esta é a história de Chesley Sully Sullenberger, o homem que transformou uma tragédia inevitável em um dos maiores exemplos de liderança e heroísmo da nossa era. O dia 15 de janeiro de 2009 parecia comum no movimentado aeroporto de LaGuardia, em Nova York. Passageiros embarcavam no voo US Airways 1549, que tinha como destino a cidade de Charlotte, na Carolina do Norte. Entre eles, executivos apressados, famílias animadas para reencontros, turistas ansiosos por novas aventuras. O embarque aconteceu sem incidentes e a decolagem estava prevista para o início da tarde. No comando do Airbus A320 estava o capitão Chesley Burnett Sullenberger III, mais conhecido como Sully. Aos 57 anos, acumulava quase 20.000 horas de voo e uma carreira inteira dedicada à aviação. Ex-piloto da Força Aérea, era conhecido entre os colegas por sua calma, disciplina e profundo conhecimento técnico. Ao seu lado, estava o copiloto Jeff Skiles, em seu primeiro voo no A320 após treinamento recente. Apesar disso, era também um piloto experiente. Juntos formavam uma dupla capaz e confiante. Às 15h25, o voo 1549 decolou. O clima estava claro e nada parecia fora do normal. Pouco mais de 2 minutos após a decolagem, quando o avião atingia cerca de 850 metros de altitude, o inesperado aconteceu. Um bando de gansos canadenses cruzou repentinamente a rota da aeronave. Em segundos, o impacto foi devastador. Um estrondo seguido por tremores percorreu a cabine. As aves atingiram os 2 motores, causando falhas imediatas. Um cheiro de queimado invadiu o ar. O painel de instrumentos mostrava o impensável. Os 2 motores haviam perdido potência quase ao mesmo tempo. O coração dos passageiros disparou. O avião, carregado com 155 pessoas, começava a perder altitude rapidamente. Na cabine de comando, Sully manteve a calma. Pegou o rádio e informou ao controle aéreo. "Mayday, mayday, mayday. This is Cactus 1549. We've lost thrust on both engines. Returning back towards LaGuardia." O silêncio do controlador revelou a gravidade. Retornar ao aeroporto era quase impossível. Havia pouco tempo e nenhuma margem para erros. Enquanto o controle tentava encontrar alternativas,
Sully avaliava as opções em segundos. Poderia tentar voltar à LaGuardia. Poderia tentar pousar em Teterboro, em Nova Jersey. Mas cada cálculo, cada olhar ao horizonte, mostrava a mesma conclusão. Nenhum aeroporto estava ao alcance. O avião estava muito baixo. Perdia altitude rápido demais. Qualquer tentativa de chegar ao solo urbano seria desastrosa. Foi então que Sully tomou uma decisão que mudaria tudo. Observando o brilho do rio Hudson, largo e relativamente desobstruído, percebeu que ali estava sua única chance. "We're gonna be in the Hudson", disse ao controle. Era um plano arriscado, quase inédito na aviação comercial. Pousar um avião de passageiros em um rio no meio de Nova York soava impossível, mas era a única alternativa. Dentro da cabine de passageiros, a tensão era absoluta. Muitos seguravam as mãos uns dos outros. Alguns choravam, outros rezavam em silêncio. O clima de normalidade havia desaparecido. Todos sabiam que estavam diante de algo extraordinário, mas ninguém podia prever o desfecho. Enquanto isso, Sully e Skyles trabalhavam em silêncio absoluto, como se fossem um só. O copiloto tentava religar os motores, seguindo cada procedimento do manual, mas nada funcionava. Sully, com firmeza, mantinha o controle da aeronave, alinhando-a com o rio. Cada segundo era precioso, e cada gesto precisava ser preciso. Naquele momento, o tempo parecia desacelerar. A cidade gigante continuava sua rotina, sem imaginar que um avião planava em queda, controlada sobre os céus de Manhattan. Sully, com mãos firmes e olhar sereno, concentrava-se apenas em uma missão: salvar cada vida a bordo. E assim, enquanto o Airbus descia rumo ao Hudson, nascia uma história que marcaria para sempre a memória coletiva da aviação e da humanidade. O que parecia ser uma tragédia inevitável estava prestes a se tornar um milagre. O relógio marcava menos de 4 minutos desde a decolagem, mas para os passageiros do voo US Airways 1549, cada segundo parecia eterno. O Airbus A320 descia silenciosamente, apenas o som do vento cortando a fuselagem. Dentro da cabine, o silêncio era interrompido por soluços, orações e respirações ofegantes. Muitos já se despediam da vida em pensamento. Na cabine de comando, porém, reinava a calma. O capitão Sully mantinha as mãos firmes nos controles. Seu olhar estava fixo no horizonte, calculando cada movimento, cada grau de inclinação, cada metro de altitude. Ao lado, o copiloto Jeff Skiles seguia os protocolos de reinicialização dos motores, mas nada respondia. Sully sabia. O avião não voltaria a voar. Precisava pousar ou todos morreriam. Com voz firme, Sully anunciou pelo sistema interno: "Brace for impact." A frase simples, direta, fez os corações acelerarem. Os comissários repetiram em coro, instruindo: "Cabeça baixa, mantenham-se firmes." Os passageiros obedeceram. Alguns se abraçaram, outros fecharam os olhos. O clima era de entrega total. A aproximação ao rio exigia precisão milimétrica. Sully sabia que se a aeronave tocasse a água em um ângulo errado, se inclinasse demais ou batesse com o nariz, se despedaçaria imediatamente. Era preciso alinhar o avião como se fosse pousar em uma pista invisível, longa e lisa. Só que, em vez de concreto, havia água gelada. Às 15h31, apenas 6 minutos após a decolagem, o impossível aconteceu. O Airbus tocou a superfície do rio Hudson com suavidade impressionante. O choque fez um estrondo metálico ecoar dentro da cabine, mas a aeronave não se partiu. Deslizou alguns metros, levantando ondas e espuma até parar, flutuando como um navio improvável em meio às águas cinzentas. Dentro do avião, a reação foi mista, alívio e desespero ao mesmo tempo. Sobreviver ao pouso era apenas o primeiro passo. Agora era preciso escapar antes que a fuselagem afundasse. As comissárias abriram as saídas de emergência. Passageiros começaram a evacuar, escalando pelas asas e botes infláveis. O frio era cortante. A temperatura estava abaixo de 0, e as águas do Hudson poderiam matar em minutos por hipotermia. Mesmo assim, a evacuação foi surpreendentemente ordeira. Pessoas se ajudavam, oferecendo mãos, apoiando idosos, acalmando crianças. Não havia pânico desenfreado. Havia medo, sim, mas também uma estranha sensação de união. Era como se todos soubessem que estavam vivendo algo que ultrapassava a lógica.
Barcos de resgate começaram a chegar em poucos minutos. Rebocadores, balsas e barcos de turismo se aproximaram da cena surreal. Um avião inteiro, boiando no rio ao lado de Manhattan. Tripulações jogavam cordas, estendiam as mãos, puxavam passageiros tremendo e encharcados. Enquanto isso, Sully foi o último a sair. Caminhou por toda a aeronave, checando cada fileira, cada assento, cada canto. Queria ter certeza absoluta de que ninguém havia ficado para trás. Só então, satisfeito, deixou o avião e subiu a um bote de resgate. Do outro lado, nas margens do Hudson, repórteres e câmeras já registravam a cena histórica. O mundo inteiro veria em poucas horas as imagens do avião flutuando cercado de barcos. Manchetes logo surgiriam. Milagre no rio Hudson. Todas as 155 pessoas a bordo sobreviveram. O que poderia ter sido uma das maiores tragédias aéreas da história transformou-se em um exemplo único de liderança, sangue frio e solidariedade. Sully, que naquele dia apenas cumpria seu dever, tornou-se herói mundial. Mas mais do que isso, sua decisão nos mostrou que em momentos de crise, a calma e a coragem de uma única pessoa podem salvar centenas de vidas. Quando as sirenes silenciaram e o Airbus já não passava de uma sombra no Hudson, começou a segunda metade da história. Entender por que tudo deu certo. O NTSB recolheu os registradores de voo, as gravações da cabine e os depoimentos da tripulação. Na imprensa e nos corredores técnicos, a pergunta se repetia: por que não voltar à LaGuardia? Por que não Teterboro? As primeiras simulações em computador pareciam sugerir que um pouso em terra seria possível. Até que os investigadores lembraram o fator que nenhum algoritmo antecipa: o tempo humano de reação. No mundo real, antes de agir, alguém precisa entender o que aconteceu, confirmar instrumentos, conversar com a torre e decidir. Ao incluir esses segundos que não cabem numa tabela, as simulações falharam. O relatório final foi claro. O rio foi a única escolha segura. Sully explicou a sequência com a serenidade que o mundo ouvira no rádio. Choque com aves. Perda de potência. Tentativa de religamento. Avaliação de altitude, velocidade, vento e terreno. Escolha do Hudson. Não havia minutos, havia segundos. Ele não pilotava um gráfico. Pilotava vidas. Qualquer tentativa de alcançar uma pista significaria sobrevoar áreas densamente povoadas com pouca energia, arriscando não só os 155 a bordo, mas milhares no solo. A decisão foi austera e humilde: transformar água gelada em pista. O NTSB detalhou a manobra: proa alinhada ao rio, razão de descida controlada, nariz levemente cabrado para evitar que a aeronave cavasse a água. Recomendou melhorias de treinamento e destacou o papel do julgamento diante do ineditismo. A investigação também apontou a importância de preparar tripulações para cenários improváveis: falhas duplas, baixa altura, ansiedade extrema. Em suma, procedimentos salvam, mas procedimentos com pessoas dentro salvam mais. Enquanto peritos vasculhavam dados, a cidade olhava para o essencial: gente viva sobre asas cobertas de gelo. Barcos da guarda costeira, balsas e rebocadores cercaram o A320 em minutos. Tripulações lançaram cordas, içaram passageiros em choque térmico, distribuíram mantas. Sem essa resposta, a hipotermia teria cobrado um preço alto. A imagem do avião boiando ao lado de Manhattan tornou-se ícone de um tempo em que, por alguns minutos, rivais de rotina agiram como uma equipe só. Sully recusou a pompa. Compareceu a audiências, respondeu com paciência às dúvidas sobre e se, e insistiu num ponto: simuladores precisam de incerteza realista. Nos dispositivos, pilotos muitas vezes sabem o enredo. No cockpit, ninguém sabe o próximo quadro. Ele defendeu que se treine também a surpresa, a hesitação e o ruído, exatamente o que separa um teste de uma emergência. Tornou-se voz ativa em segurança aérea, sem transformar o feito em pedestal. Liderança, dizia, é calma comunicada. É dar ao time uma tarefa por vez. É mover a esperança na mesma velocidade da informação. Vieram as homenagens, medalhas, menções, cidadania honorária. Mas o reconhecimento mais contundente veio de quem esteve a bordo. Muitos passageiros mudaram rotas de vida.
Telefonaram mais para a família, voltaram a estudar, pediram perdão, adotaram causas. Outros escolheram o silêncio agradecido. Sully, por sua vez, escreveu memórias não para glorificar um herói, mas para documentar o valor de preparo somado à compaixão. Anos depois, o cinema reencenou a história e reacendeu o debate sobre a distância entre a simulação que recomeça com um clique e a cabine que não tem botão de voltar. O legado técnico é palpável. Currículos de treinamento passaram a enfatizar falhas múltiplas em baixa altura. Companhias revisitaram procedimentos de pouso em água. Aeroportos reforçaram protocolos de fauna e avifauna. Equipes de cabine redobraram a prática de CRM. Comunicação clara, papéis definidos, liderança servidora. O legado humano é maior. O voo 1549 lembra que ética e precisão não são opostos. São sinônimos quando vidas dependem de nós. E os 155 tornaram-se, em grande parte, uma comunidade invisível, conectada por um instante que mudou tudo. Em encontros discretos e mensagens esparsas, repetem a mesma frase: ganhei anos que não teria. Sully costuma dizer que cada abraço recebido carrega o peso doce daquele dia, responsabilidade e propósito. Ele sabe que não salvou só passageiros. Ajudou a salvar os futuros que cada um carregava. No fim, o chamado Milagre do Hudson não nega a técnica. Ele a honra. Milagre ali foi a rara convergência de preparo, sangue frio, cooperação e amor ao próximo. Em um mundo apressado, em que cinismo é moda, essa história lembra que ainda é possível escolher o bem feito, o bem que se prepara antes. Decide rápido, comunica claro e, quando tudo falha, encontra uma saída. Se alguém perguntar por que contar isso de novo, a resposta é simples. Porque toda a sociedade precisa de boas memórias operacionais. Precisamos lembrar que uma decisão correta, tomada no segundo certo, pode atravessar décadas como farol. E porque ao lado de relatórios, gráficos e filmes, ficou uma lição espiritual discreta. Liderar é cuidar. Quando nada mais resta, cuidar é o que faz um avião pousar em paz sobre um rio. O chamado Milagre do Hudson não foi apenas um episódio da aviação, mas uma lição profunda sobre a vida, a coragem e o poder das escolhas. Em poucos minutos, entre a decolagem e o pouso forçado, a linha que separa a tragédia da esperança foi redesenhada. Que essa linha foi traçada não por máquinas, mas por um homem comum, com mãos firmes e coração sereno. O capitão Chesley Sully Sullenberger. Sua decisão de pousar o avião no Rio, em vez de tentar o retorno arriscado a um aeroporto, é um exemplo do que significa assumir responsabilidade total sobre vidas que nos são confiadas. Não havia tempo para cálculos perfeitos, nem espaço para dúvidas prolongadas. Havia apenas segundos, e nesses segundos ele escolheu a vida. Essa é a primeira grande lição. Em momentos de crise, é a clareza interior que salva, e não a ilusão de controle absoluto. Espiritualmente, o episódio nos mostra que liderar é cuidar. Sully não pensava em sua reputação, nem em como seria lembrado. Pensava apenas nos 155 passageiros que por destino estavam sob sua proteção. Essa atitude ecoa valores universais de compaixão, altruísmo e humanidade. Em um mundo muitas vezes marcado pelo egoísmo, ver um homem colocar o próximo acima de si mesmo é um sopro de esperança. O milagre também não foi obra apenas de um indivíduo. Foi o resultado de uma rede de solidariedade. Os comissários que mantiveram a calma, os passageiros que se ajudaram, os tripulantes de barcos que correram para o resgate. Mostra que, quando cada um faz a sua parte com coragem e empatia, o impossível se torna possível. O Hudson não foi apenas um rio naquela tarde. Tornou-se símbolo de como a cooperação pode transformar a morte anunciada em vida preservada. Há ainda outra reflexão: a importância do preparo silencioso. Sully não improvisou sua serenidade. Ele passou décadas treinando, estudando, enfrentando simulações, fortalecendo a disciplina mental. Naquele dia, todo o conhecimento acumulado se transformou em ação certeira. Isso nos lembra que o verdadeiro milagre, muitas vezes, nasce de anos de dedicação invisível. O preparo que fazemos hoje pode ser a salvação de alguém amanhã. O impacto do voo 1549
vai além da técnica. Muitos sobreviventes relatam que mudaram a forma de viver. Alguns se reaproximaram da família, outros pediram perdão, outros decidiram viver com mais gratidão. O episódio virou divisor de águas, não apenas literal, mas existencial. Quando a vida é devolvida de forma tão inesperada, ela se torna ainda mais preciosa. E nós, ao ouvir essa história, somos convidados a refletir. Quantas vezes estamos em nossos próprios voos 1549, enfrentando falhas repentinas, momentos em que tudo parece perdido. Nesses instantes, lembramos que a calma, a clareza e a solidariedade são nossas asas invisíveis. Talvez não estejamos conduzindo 155 pessoas, mas conduzimos nossas famílias, amigos, colegas. Sempre há vidas que dependem de nossas escolhas. O milagre do Hudson é chamado assim porque desafia as estatísticas, mas sua essência é profundamente humana. Não é sobre aviões, é sobre coragem. Não é sobre tecnologia, é sobre confiança. Não é sobre um rio, é sobre a capacidade de transformar um momento de desespero em um testemunho de esperança. No fim, a cena do Airbus flutuando no Hudson permanece como metáfora. A vida pode nos lançar em águas frias, mas com fé, preparo e união, podemos emergir e flutuar. O milagre não está apenas em sobreviver, mas em aprender como que sobreviver nos ensina. Que a memória desse dia continue a nos inspirar. Que, diante de nossas próprias emergências, possamos agir com a mesma serenidade de Sully, lembrando que cada decisão conta, cada gesto importa e cada vida é inestimável. E que, acima de tudo, possamos escolher sempre o caminho que preserva, que protege, que salva. Porque esse é o verdadeiro voo da humanidade.